colocou aquela imagem do escritório do Catavento, né, na administração. Eu associei um pouco com o ateliê que eu trabalho dentro do Fábricas de Cultura em Sapopemba. A distribuição das mesas, o espaço aberto. Eles estão sentados um olhando para o outro. Eles estão fisicamente em conexão, pelo menos visual. Você acredita que isso basta para eles já se integrarem ali? Porque não é o que eu acredito, por exemplo. Então, para mim, o que eu vejo, o que eu penso, por exemplo, vou dar um exemplo prático do que eu busco dentro do meu ateliê. Então, tem meninos da mesma escola, às vezes da mesma sala, que um é um malandrão da sala, que é o que bagunça, que é o tal, o outro é um nerd, que fica quietinho e tal, e dentro desse ambiente escolar eles não têm contato, porque o cara não quer falar com o nerd, e o nerd tem medo de falar com o outro. Dentro da minha sala eles se relacionam, eles conversam, às vezes a gente faz algum tipo de brincadeira que eles se envolvem, então ali eles não têm esse pudor de estarem se envolvendo, né? E aí eu às vezes pergunto, estimulo já, colocando uma situação dessa, um e o outro como amigos, por exemplo, e eu vejo que ainda não é isso. Dentro da escola eles continuam dentro daquele sistema. Então, por exemplo, no caso de uma empresa, do Catavento, eu acho que se não tiver um estímulo, né, que venha de cima para essa integração, isso vai ser só um espaço físico aberto, né? Ele não vai fornecer tudo isso que você colocou e que eu acho que é fundamental, né? Então, eu acho que tem que existir uma mediação, que parta de alguém, já é um caminho, já é um primeiro passo essa questão física, né? Mas eu acredito nesse estímulo um pouco maior do que esse físico. Então, né? Então não adianta você ter um espaço aberto físico e, não sei, uma postura ou um ideal que não compactue com aquilo, né? Que fuja daquilo. Então vai ser só não está se vendo, né? O que você pensa? Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que para um administrador é mais difícil de você quebrar um pouco essa dureza, essa casca, porque a formação, eu acho, do administrador, do empresário, é uma formação mais hermética, mais fechada mesmo, né? Porque tem todo um histórico aí atrás. Aos poucos, essas barreiras vão se quebrando. Elas se quebraram no espaço físico de um trabalho. Isso começou muito, assim, eu acho que nas agências de publicidade, né? A área de comunicação de todas as empresas começaram a partir para um processo mais comunitário, de você abrir os espaços, quebrar as paredes e zelar por isso. Eu acho que muitas empresas, muitas administrações valorizam esse tipo de coisa. Agora, eu acredito muito na pessoa. Eu estava falando para a Olga ali atrás. Ultimamente eu venho acreditando cada vez mais nas pessoas e menos nas instituições. Isso é péssimo. Sim. Isso é péssimo. As instituições, elas têm que ser mais importantes que as pessoas. Isso não vem acontecendo. Como isso não vem acontecendo, aí eu acho que tem um tema que é muito interessante e que eu absorvi muito disso escutando o Assim Falava Zaratustra, do Strauss. Alguém já ouviu essa música? Richard Strauss, assim falava. Vocês já ouviram ela inteira? Inteira. Todo mundo conhece o início, que foi propaganda do Fogões Continental, a abertura do filme 2001, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Todo mundo conhece essa música, a introdução. Ele fez essa música um pouco baseado no Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche. E qual que é a grande questão do Nietzsche? É a crença no homem como seu próprio Deus. Ele falava assim: esse Deus que vocês acreditam, esse Deus está morto. O que existe é o homem. Eu não estou questionando a questão da religiosidade, não estou falando se eu acredito ou não acredito, nem nada disso. Mas é muito bonito quando ele fala isso. Para quem é católico, para quem não interessa, acreditar no homem é muito importante. Se a gente está passando por um momento que é um momento sob muitos aspectos caótico, e se você tem uma consciência de que esse contato, não só visual, mas o contato entre eles, mesmo que seja dentro da sua sala,
já é um grande passo. Fora da sua sala, não tem como você forçar um encontro dos dois, mas eles estão relacionando ali dentro. Isso basta. Isso basta. Você está criando esse ambiente para eles. Se você acha que isso é pouco, se você acha que deveria haver uma consciência maior da administração, se você acha que eu estou vindo falar aqui poderia ser muito legal para que o corpo administrativo ouça também, então acho que também cabe a você falar assim, olha, tem um projeto aqui em São Paulo, chama Projeto Rizoma, aqui em São Paulo, mas na verdade é um mapa, é um projeto de mapas onde você, isso é legal, você pode procurar artistas pelo nome, pela exposição ou pelo lugar, pelo evento ou pelo lugar. Depois vocês entram no Projeto Rizoma de São Paulo, aí expandir Rizoma, é legal demais, aí expande o Rizoma, aí tem vários lugares, os pontinhos do mapa vão para tudo quanto é lugar assim, é muito bacana esse projeto. Mas o que eu quero dizer é que se você acredita nisso, você tem que fazer isso com muita vontade. Vocês conhecem um professor aqui da USP que chama Clóvis de Barros, professor de filosofia? Ele está super famoso hoje. Foi no Jô Soares e tal, está lançando um livro agora com o Mário Sérgio Cortella, que chama Ética e Vergonha na Cara. Eu assisti o lançamento do livro deles há 2 semanas atrás no Palácio das Artes em Belo Horizonte. Bicho, esse cara, o Mário Sérgio Cortella fala que o Clóvis de Barros, ele tem uma ira santa. O que ele fala, assim, você acha que o cara vai explodir, o cara é um vulcão. E tem uma entrevista do Jô que ele fala isso, que ele falou lá, que ele falava assim, ele gesticula, assim, não vou tentar imitar ele não, mas ele fala assim, como é que era, gente? Eu me empolgo tanto quando eu falo, eu fico muito impressionado com a capacidade que eu tenho de entender as coisas que eu mesmo explico. Aí ele fala assim, eu me admiro muito mesmo, porque se você vai ficar com você o resto da vida, então você goste de você, que você admire o que você faz, que você se fique espantado com as coisas que você pensa. Esse cara é genial, esse cara é genial. Eu terminei de ver a entrevista do Jô, assim, eu comecei a pular, assim, dentro da sala, parece menino. Eu tenho um pouco disso, assim, a cafeína, quando eu tomo café, eu dou uma explosão de energia, não sei porquê, então, característica minha, fico excitado, assim, eu fico louco. Então, essas coisas me estimulam muito. Se você, que eu estou vendo, de uma outra maneira, no seu entendimento, você acredita nisso, eu acho que todo mundo tem que fazer o negócio acontecer. Exatamente esse exemplo que você colocou, é exatamente esse o pensamento, né? Eu acho que a gente tem que entender aquilo que a gente está fazendo. Então, por que eu estou distribuindo o meu escritório dessa forma? Porque é tendência? Porque nas agências estão assim? Porque minha sala de aula está um vendo o outro? Porque conceitualmente Paulo Freire falou que é legal. Não, então acho que a gente tem que usar, a gente tem que entender o porquê das coisas, né? Você só vai entender o porquê das coisas se você se conhece. Sim. Tem uma degustação que eu já falei, que como Beethoven pode nos ajudar a ensinar melhor. E para mim a maior lição que Beethoven me deu foi a capacidade dele de mostrar para o mundo qual que era a missão dele aqui. Sim. Ele teve uma clarividência numa época que ele estava pensando em suicídio. Ele estava compondo a 3ª Sinfonia de Beethoven, ele tinha 31 anos de idade, ele já estava surdo. Mas ele superou e ele entendeu o que ele tinha que fazer para o mundo. Aí todo mundo fala assim, mas aí daí você já pode falar que ele foi um dos grandes líderes do mundo, porque essa degustação tem uma vertente também que é empresarial, né? Que aí é formação de equipes, formação de lideranças e tal. E aí, uma dessa do Beethoven que eu fiz também, não para a área de educação, mas para a área empresarial, uma pessoa fez essa pergunta. Eu falei assim, ele foi tão líder que ele mudou a direção da história da música. A música vinha por um caminho clássico, ela vinha por um período, ele, um compositor clássico, de repente, nessa época, fazendo a 3ª Sinfonia, ele não satisfeito com esse caminho, tem uma frase dele, gente, que eu queria lembrar de cor, mas eu não vou lembrar, mas que ele fala que a música, até então, ela tinha um preceito estético da beleza. E ele acreditava que a música deveria ser ouvida para você encontrar você mesmo e para você se transformar, para você deixar a música fluir numa ação transformadora. Esse conceito musical que implementou foi ele. Ele foi tão genial, ele foi tão líder, que a música vinha para uma direção, ele pegou e falou assim, não, o caminho é esse aqui. Todos os compositores, todos, sem exceção, que nasceram depois de Beethoven, foram influenciados por ele. Todos.
Até hoje. Eu tenho um amigo que é contrabaixista da Filarmônica, ele estuda na Academia OSESP, e ele falou que a primeira aula dele com o professor de contrabaixo, ele pegou um calhamaço da parte de contrabaixo de todas as sinfonias de Beethoven, colocou na mesa e falou assim: a gente vai estudar isso por resto da vida. Olha a força de uma pessoa dessa, gente. O cara que o pai dele era alcoólatra, a mãe dele não sei o quê, um monte de irmão dele morreu, ele sobreviveu, ele mais 2 irmãos sobreviveram, ele surdo, o outro irmão não sei tinha que problema e tal, e o cara foi simplesmente, fez o que fez. A nona sinfonia de Beethoven, tudo bem que aquele finalzinho lá que todo mundo já cansou de ouvir, que foi banalizado, não sei o quê, mas é considerado um dos grandes feitos do homem. É você se encontrar. E se você acredita, você tem que ir atrás. É o que eu estou falando. Eu tive uma sensação assim. Com o Zaratustra, que escuta, para mim, a introdução do Strauss, quando tem aquela coisa toda, é assim, é nesse momento que o Zaratustra está lá em cima da montanha. Há 10 anos ele fala assim, é hora de eu descer. Aí começa o declínio de Zaratustra. Eu vou descer e vou passar toda essa minha profecia, vamos dizer assim, né? Todo esse meu, para os homens. Eu vou tentar mudar a humanidade. No fim, é isso aí. Agora, tem que ter uma interação real. Então, você que conhece um outro professor, que é de uma outra área, que pensa como você, ou simplesmente vocês são os amigos, vocês sentam, discutem o que a gente pode fazer para poder mudar esse ambiente, o que a gente pode fazer para poder deixar o conhecimento mais amplo, mais holístico, menos fragmentado. Né? Eu espero muito que eu seja uma centelhinha, assim, para poder acender um fogo, entendeu? Um fogo positivo, um fogo como o fogo do Zezé. Ele virou um mais poderoso que todos os outros. Nossa, empolguei demais. Então, eu vou passar rápido agora, porque já está na hora de a gente dar uma paradinha. Esse é um outro projeto. Gente, grava bem essa imagem. É a imagem de uma construção completamente oposta da primeira. A primeira era pouco recurso financeiro dos clientes e um espaço exíguo. Aí você tem um terreno amplo e com muito dinheiro. Koshino é uma estilista japonesa que encomendou esse projeto para ele, e aí um conceito dessa arquitetura. Almejei uma arquitetura que não tivesse simplesmente o formato passivo de um prédio no espaço livre, mas um projeto no qual todo o terreno, inclusive a construção, se tornasse um jardim. Essa linha que vocês veem aqui, ó, é a linha do terreno. E aí ele implementou essa casa para poder dar essa continuação dessa linha do terreno. Grave essa imagem na cabeça. Somente a luz promove a percepção da natureza no interior do edifício. E imaginei diversas formas de fazer com que ela penetrasse na sua construção. Isso é uma sala. Essa sombra e luz é a base da arquitetura dele. Sombra e luz. O último capítulo do livro dele, que é uma lição de vida e uma lição de liderança, é esse aqui, ó. Você vai gostar de ler esse livro. Chama Tadao Ando, Arquiteto, da editora Bay. Gente, isso é um exemplo de vida. Sem preconceitos. Um cara não é assim, eu vou ler o livro porque o cara tem um pós-doc lá em Sorbonne, entendeu? Não. É assim, eu não estou desmerecendo, gente, de jeito nenhum. Eu não estou desmerecendo, eu só estou valorizando um tipo de conhecimento que ele é diferente daquele que a gente passou por ele. A maioria de nós estudou numa escola, fez uma universidade, taranã. Esse cara, assim, amplia a nossa visão. É isso que eu quero dizer. Então, dependendo da incidência do sol, você tem a luz e a sombra dentro do espaço. Se é de manhã, você tem uma luminosidade, se é à tarde é outra, se é 3 horas da tarde, se é 5 horas da tarde. Então a luz vai modificando o ambiente o tempo inteiro. É uma maneira dele levar a natureza para dentro da vida das pessoas. Essa escada aqui, numa outra perspectiva, é essa luz que está entrando e iluminando esse corredor, que vai para uma outra sala lá no finzinho. E aí uma outra coisa interessante é isso aqui, ó. Abrir também em cada caixa, porque você viu que o projeto deles são módulos, né? São caixas. Abrir também em cada caixa janelas cortadas em formato mais adequado à paisagem do terreno, voltadas de frente para esse terraço que é como uma sala de estar externa. Ele não faz, quando você está dentro do ambiente assim, é como o nível do piso é o mesmo nível da grama, que está separado por uma parede de vidro. Então é como se você tivesse o interior e o exterior ali próximo a você.
é um conceito realmente de tentar trazer uma simbiose da própria natureza dentro do espaço de vida. E aí aquela frase que eu pedi para vocês prestarem atenção, isso aí é uma outra foto do ambiente. Ah, isso é bonito demais, olha só. Mais do que me pegar ao direcionamento para o sul, julguei ser importante respeitar e aproveitar a natureza dos habitantes originais. Lá nessa região, todas as construções são implantadas voltadas para o sul. O que a incidência de sol tem a ver? Se vai bater sol no quarto à tarde, se vai bater de manhã, a área de cozinha que tem que estar ensolarada, não. Só que era um espaço muito grande que tinha muitas árvores. Se ele fosse implementar o projeto para o sul, ele ia ter que cortar algumas árvores. Então ele mudou para o sudoeste para ele poder aproveitar a natureza dos habitantes originais, que é a vegetação que ele estava. E o terreno, a caída do terreno, era uma caída não voltada para o sul, mas voltada para o sudoeste. É uma igreja, chama a Igreja da Luz. A característica mais notável é a abertura cruciforme atrás do altar, que inunda de luz o interior. Eu gosto muito dessa frase, que inunda de luz o interior. Isso daqui é a entrada, tem uma característica da arquitetura dele também, que são as entradas indiretas. Você está indo para um templo de interiorização. Afinal de contas, quando a pessoa vai fazer uma meditação, quando ela vai para um templo budista, quando ela vai para uma igreja, seja qual for, o que ela está querendo fazer? Ela está querendo se silenciar, se interiorizar. Não é mais ou menos isso? Então ele cria um caminho, a pessoa entra por aqui, ela segue ali por trás daquela parede, com esses concretos ao lado, um jardinzinho bem minimalista, ela sai de uma loucura de uma cidade e entra, mas ela indiretamente, ela tem que ir se preparando para entrar naquele espaço que vai inundar de luz o interior dela. Aí outra foto muito bonita também. Essa igreja tem um órgão de tubo que fica aqui exatamente onde o cara tirou a foto. Imagina que tem esses bancos, né? Atrás desses bancos pregados na parede, aqui atrás, tem um órgão de tubo. Super bonito. Uma outra igreja, que é a Igreja da Água, em Hokkaido, na ilha de Hokkaido. Quero dar a força da natureza uma presença na nossa sociedade contemporânea. Com esse tipo de lugares, pretendo estimular diretamente o ser humano, os seus sentidos e o seu corpo. O espaço da igreja está dentro dessa caixa aqui, ó. Essa cruz que está aqui, ela fica no fundo. Então, você que está lá dentro, a visão que você tem é essa aí, ó. Isso aqui, ó, é uma grande parede de vidro. Eu coloquei a imagem dessas igrejas porque tem aquela frase dele antes que ele fala como que ele faz a relação de um material tão sólido como o concreto a uma iluminação de espírito, vamos dizer assim, a uma coisa tão etérea do espírito. Vocês lembram daquela frase lá atrás? Por isso que eu coloquei o exemplo das igrejas. Isso no verão. E aí, para mim, ó, um conceito muito rizomático, é aquele monte Kobe, que vocês viram aquela implementação lá naquele monte. Esse pequenininho aqui é o daquele projeto que a gente viu, aquela planta. Esse aqui é 4 vezes maior. Fez tanto sucesso esse conjunto habitacional que ele teve que fazer mais outros 2. Esse gigante aqui, ó, todos eles assim, devem ter, sei lá, 80 apartamentos, cada apartamento é de um jeito, e aí você tem umas hortas comunitárias, você tem, por exemplo, o jardim de um é o teto do outro, uma área externa, que esse aqui pode ser que seja um duplex. E aí a minha esposa, quando eu falei que ia falar sobre isso, ela falou assim, Werner, é mais ou menos uma estrutura rizomática quando você tem uma ocupação das favelas, vocês se chamam de favelas, de comunidades, mas a ocupação, a criação de uma favela, de uma comunidade, ele é muito nessa estrutura. Um faz uma coisa ali, vai interferir no que o outro, e é uma ocupação assim, meio desordenada e ao mesmo tempo conectada. E isso tem muito a ver com o nome que se dá à comunidade. Hoje se fala comunidade, né? Se fala comunidade tal, comunidade tal. Por quê? Porque eles estão vivendo em comunhão, num processo completamente interconectado ali, né? Então, assim, isso daqui é uma espécie que seria o mesmo conceito num conjunto habitacional, só que com estrutura. Né? Eu acho que os apartamentos devem ser super bacanas, deve ter
um conforto muito grande, foi uma coisa extremamente planejada e tal, mas o próprio formato desses módulos assim, é como se fossem rizomas interconectados. Esse arquiteto vale a pena realmente dar uma pesquisada mais nele. E aí uma foto, que é o monte original, aqui eles já fizeram quando você capina, como é que é? E tira, faz um descampado ali, né? Tirou aquela vegetação nessa parte, aí aqui você faz a preparação do terreno, e aqui a implementação. Esse é o primeiro, é aquele pequenininho que a gente viu. O outro que está aqui desse lado, do monte, ele é 4 vezes maior que esse. E depois ele ainda fez um outro. Agora, finalmente, a gente vai escutar uma música, gente, para a gente poder dar um intervalo, que está um pouquinho atrasado. Claro. É para baixa renda, né? Eu acho que é difícil falar baixa renda no Japão nessa época. Concordo. Eu acho que a realidade é muito diferente da realidade nossa. Tá. Eles não vivem um estado de miséria que a gente vive aqui. Tá. Aquele primeiro projeto, ele se especializou um pouco em trabalhar com projetos assim, com pouco recurso financeiro e terrenos muito pequenos. Ele foi ganhando fama e isso daí foi um visionário. Aquele dali foi um empresário que resolveu fazer um conjunto habitacional para poder vender e lucrar, e essa visão, né? Quer dizer, era uma grande potência econômica. O Tadao Ando é um cara obcecado, onde ele tenta imprimir muito na ideia dos projetos dele o conceito de viver, o conceito de morar. Le Corbusier, que foi o grande arquiteto no qual ele se inspirou, falava muito, tem um livro dele que chama Por uma Arquitetura, muito interessante, que ele fala assim, a casa é uma máquina de morar. Né? Então é um conceito um pouco assim, industrial e tudo, mas que o Tadao Ando, ele fez todas as conexões. Ele continuou deixando a natureza dentro dos interiores, como uma condição da filosofia japonesa, uma austeridade de viver com poucos objetos, e ao mesmo tempo ele não abria mão dos conceitos dele. Então aquilo ali é um conceito dele. Por mais que o cara falasse assim, eu não gosto disso, isso eu não quero, então ele tentava convencer de todo jeito para que fosse daquele jeito. Se o cara não aceitasse, que ele contratasse outro arquiteto, que ele não faria diferente. Eu acho antagônico ao assunto, né, já que é rizomático, né, é aquela arquitetura chapada na frente, que você não tem contato com o outro. Né? Eu entendi até a questão da busca de si. Né? Entendi, achei lindo. Mas é difícil a gente pensar numa questão dessa, de que se você está lutando para que você vá em busca de uma história sua, né, que o pós-guerra ali, a questão ideológica, né, daquele American Way, coisa e tal, mas se isolando, né, uma família ali naquele, porque aquilo é um claustro para mim, né, na minha visão. Eu acho difícil, né, porque você pode perder ali, mais ainda, né, não sei, achei arriscado. Eu acho que você tem toda a razão, e para a próxima eu já vou prestar atenção nisso, porque ele tem vários projetos onde ele faz o contrário. Porque isso é o início da vida dele como assim, arquitetura de guerrilha. Depois o que ele faz? Tem uma outra cidade onde as empresas todas que foram montadas, elas davam as costas para um braço de um rio que passava. Era um riozinho que na verdade tinha a ver com a manutenção de um rio maior, na questão da água subir ou descer. Então ele tinha 10 ou 15 centímetros de altura, mas que cortava uma cidade. Todas as empresas que foram construídas ali começaram a dar as costas para esse rio, e é onde as pessoas se encontravam. Ele foi contratado para poder fazer a reforma de um dos prédios. Ele fez a reforma do prédio conectando e voltando a entrada e o espaço onde as pessoas teriam uma convivência para esse rio, para esse braço, esse córrego que passava ali. Depois de 20 anos, todas as outras empresas se voltaram para ele. E aí eles começaram a conviver muito mais em comunidade ali de novo. Um almoço, um sanduíche que todo mundo senta ali na beira dele. Ele trouxe novamente a presença da natureza daquele rio para aquela cidade. Ele fez isso umas 3 ou 4 vezes. Ele fez um projeto ousado, contra tudo aquilo que estava vindo, mas aquilo dali se voltou
um acréscimo de convivência na sociedade. Então essa pergunta para mim pessoalmente foi ótima, que talvez esse exemplo do primeiro projeto dele seja o último exemplo, não o primeiro. Isso aqui, quando vocês assistem 2001, Odisseia no Espaço, no meio do filme aparece essa tela aí, intervalo. E aí o que é que toca? Atmosferas do Ligeti. Assim como no início, que aparece Overture. E aí, Atmosfera do Ligeti. Então agora a gente vai escutar essa peça, onde a gente vai tentar ver todos esses movimentos do interior, da densidade da música do Ligeti. Pedro, abaixa aí pra gente, porque eu tenho que conectar o cabo agora. Pronto. Ixi. Tudo bem da gente escutar essa música e depois fazer um intervalo? Então, peraí. Vou pensar numa outra solução. Que a gente faz um intervalo então enquanto vai resolvendo isso aí? Então tá. Então a gente faz um intervalo de 15 minutinhos, 15, 20 minutos.